Bom dia. Vamos iniciar as aulas práticas da Unidade Curricular de Sistemas de Informação Geográfica. Esta é a primeira aula prática e a primeira parte dessa aula prática. Vamos começar por trabalhar com as folhas da Carta Militar de Portugal, série M888, à escala 1/25.000. E para exemplo de letivo, vamos utilizar a folha número 73. Portanto, este seria o aspecto gráfico da folha impressa em papel. A representação cartográfica e a legenda de todos os objetos representados em cada uma das folhas da Carta Militar. Em termos de pormenor, analisando o canto superior esquerdo, podemos ter o número da folha e o seu enquadramento com outras folhas da Carta Militar de Portugal. Portanto, qual é a sequência que rodeia a nossa folha, neste caso a 73. No canto superior direito, temos novamente o número da folha e o seu enquadramento, agora noutro tipo de cartografia, 1/50.000 e 1/250.000. Podemos ver o nome da folha, e este nome diz respeito à sede de concelho ou à povoação ou à cidade mais importante ou de maior dimensão representada na cartografia. Chamo a atenção que esta escala gráfica, ou seja, 4 cm no papel equivale a 1 km no terreno, é a realidade, mas não vem representada na folha. Foi acrescentada apenas para efeitos letivos. Analisando concretamente a legenda e a parte central da legenda, podemos encontrar uma referência à escala, ou seja, 1/25.000, o que significa que 1 milímetro medido no papel representa 25 milímetros no terreno, ou seja, 25 metros, e podemos ter aqui uma referência aos sistemas de projeção e aos sistemas cartográficos representados em cima da folha da Carta Militar. A legenda diz-nos que a folha foi produzida segundo a projeção de Gauss, elipsoide internacional, datum Lisboa, aquilo que normalmente se chama I4 de Gauss militar. Uma vez analisada a legenda, pergunta-se: quantos sistemas de coordenadas estão impressos nas margens de cada folha? Voltem a analisar a legenda e verifiquem quantos é que estão impressos. Temos dois sistemas projetados, a castanho, e reparem, temos aqui o valor da coordenada projetada e a sua posição. Sistema Gauss, elipsoide internacional, datum Lisboa, ou seja, I4 de Gauss militar. Temos o azul e temos aqui a quadrícula. Quadrícula azul, quadrícula quilométrica UTM 29, elipsoide internacional, datum europeu. E reparem que a quadrícula castanha só está marcada nas margens, enquanto que a quadrícula azul está representada na própria folha. Portanto, temos dois sistemas projetados e temos dois sistemas geográficos. A linha exterior representada ou comentada a azul, que é o sistema internacional, e a linha interior representada a preto. Aqui não se vê, mas nas folhas vão poder ler a legenda a preto, que é o sistema nacional. Portanto, cada uma das folhas tem 4 sistemas de coordenadas representados, 2 projetados e 2 geográficos. Concentremos-nos no sistema representado a castanho, ou seja, aquele que serviu para produzir a cartografia e que diz respeito ao sistema Gauss, elipsoide internacional, datum Lisboa. Este sistema também é conhecido por I4 de Gauss antigo, e quando começarmos a trabalhar com o programa ArcGIS, que nos permite fazer sistemas de informação geográfica no computador, ele vem expresso como datum Lisboa, I4 de Gauss e GOE. Portanto, independentemente da folha com que estejam a trabalhar, todas elas, aqui a meio, representado a castanho, têm um número que tem qualquer coisa 5. Por exemplo, na folha 73 temos 505. Todas as folhas têm um dígito e o número 5 aqui. Se colocarem o esquadro, poderão ver que 4 centímetros adiante desta marcação, reparem, temos aqui a marcação a castanho,
4 cm adiante desta marcação, temos outra marcação horizontal. Portanto, se estamos a trabalhar à escala 1/25.000, quer dizer que 1 milímetro medido no papel corresponde a 25 metros no terreno. 1 centímetro no papel, 250 metros. 4 centímetros, 1000 metros ou 1 quilómetro. Se continuarem a analisar estas distâncias com o esquadro, poderão ver que a cada 4 centímetros, tem a marcação quilométrica. Se analisarem, verão que têm 1, 2, 3, 4, 5. Isto significa que entre este ponto, que tem de coordenadas projetadas 505 km, e a margem da folha vão 5 km. Ou seja, se este ponto tem de coordenadas 505 km, este tem de coordenadas 510 km. Em termos de valor x, ou seja, o horizontal, a regra é a mesma, cada 4 cm representa 1 km, mas as marcações agora não estão tão certas quanto o qualquer coisa 5 de há bocado. Procurem a marcação a castanho mais à esquerda da folha da carta militar, neste caso o 220, coloquem o esquadro a começar na margem e a terminar nessa posição e poderão ver que a regra se mantém. A cada 4 cm temos uma marcação vertical. 4 cm, uma marcação vertical, ou seja, 1 km nesta direção, mais 4 cm, 4, 4. Isto significa que entre este ponto de coordenada x, 220 km, e a margem esquerda da folha, temos 4 km de diferença, ou seja, a coordenada x deste canto seria 216 km ou 216.000 metros. Portanto, esta regra dos 4 km, 1000 metros é válida para toda a folha. Aquilo que o utilizador tem que saber fazer é ler as coordenadas, fazer o cálculo do diferencial e depois acrescentar esse diferencial no caso deste exemplo, subtrair esse diferencial neste exemplo. Portanto, 16 cm no papel são 4 km, 20 cm no papel são 5 km. Em termos de coordenadas do canto superior esquerdo da folha 73, esta teria x mínimo 216 km ou 216.000 metros, y máximo 510 km ou 510 metros. Analisando o outro extremo da carta, portanto, da folha 73, poderíamos ver que este canto tem de coordenadas 232 km ou 232.000 metros e que o valor mínimo para y seria 500.000 metros. Portanto, cada folha representa 16.000 metros em x e 10.000 metros em y. Isso significa que, sabendo um dos cantos, nós conseguimos saber os outros cantos todos. Regra universal. Todos os valores de y, quando expressos em quilómetros, e referentes às margens da folha, têm que terminar em 0. Portanto, seria qualquer coisa 0, qualquer coisa 0. Em termos de x, e também em quilómetros, as margens da folha só podem terminar num número par. 0, 2, 4, 6 ou 8. Repito, em quilómetros, o y termina em 0, o x termina num número par. Concretamente, 216.000 metros, reparem, 216 km, o 6, valor par, e 500.000 metros, ou seja, 500 km, o 0 novamente. Canto superior direito, 232 km, cá temos o 2, número par, ou 232.000 metros, 510 km, cá temos o 0, ou 510.000 metros. Isto
relativamente à folha 73 e no sistema Gauss Elipsoide Internacional Datum Lisboa. O que é que isto significa? Que esta folha, a folha 73, dista 216 mil metros em X da origem do sistema cartográfico e 500 mil metros em Y do mesmo sistema cartográfico, ou da mesma origem cartográfica. Ou seja, em termos de inserção no cartograma da Carta Militar, nós teríamos a folha 73 a ocupar esta posição. Portanto, o 0 está a algures sobre o Atlântico e, em termos de coordenadas, a nossa folha está aqui localizada. Relativamente à quadrícula azul, esta sim, marcada em cima da folha da Carta Militar, diz respeito à quadrícula quilométrica UTM, Fuso 29, que é o de Portugal continental, e Elipsoide Internacional, Datum Europeu. Temos aqui, por exemplo, o canto superior esquerdo da folha. Este é o canto mais acima e mais à esquerda representado, que tem de coordenadas 4.601 km e 589 km. Reparem que há bocado os números andavam na mesma ordem de grandeza. Tínhamos 510 km para Y e 216 km para X, mas agora temos 4.601 km para Y e 589 km para X. Porquê? Porque agora o valor Y é medido a partir do Equador e o valor X é medido a partir do ponto central do meridiano de referência. Portanto, são cartografias distintas e têm que ser trabalhadas com cuidado, porque não podemos aplicar regras de 3 simples sobre estas transformações de coordenadas. Atentem bem à representação da quadrícula e reparem que a quadrícula vai sofrendo um afastamento relativamente às margens da folha. Ou seja, a quadrícula não é paralela às margens da folha da Carta Militar. Esta quadrícula está inclinada porque diz respeito a um sistema diferente de projeção. É igualmente certo, mas não foi o utilizado para produzir a folha. Reparem que toda esta linha horizontal tem a mesma coordenada em termos de valores representados a azul, ou seja, o TM, mas não tem o mesmo valor horizontal se analisado na quadrícula castanha. Isso significa que não podemos transformar diretamente coordenadas azuis, o TM 29, em coordenadas castanhas, passando aqui a ligeireza de referir os sistemas de coordenadas desta forma. Não podemos transformá-los diretamente uns nos outros. Ao longo do semestre vamos aprender a trabalhar com estes dois sistemas e a transformar um no outro. Voltando ao extrato da legenda da folha da Carta Militar, podemos ver que esta parte foi dedicada apenas aos sistemas de coordenadas e à leitura das coordenadas em cima da folha, e a segunda parte será, portanto, a segunda parte da primeira aula será dedicada aos cálculos sobre a folha em si. Muito obrigado pela atenção.